Olá pessoal, essa é a Ana, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E aí pessoal, eu estou aqui para comentar sobre um filme muito bom que pouca gente conhece. Esse filme foi lançado em 2013, como vocês viram no título e Adobe Pumba. Que filme é esse? Bom, vamos lá. Esse filme foi lançado em 2013, então é normal que a animação não esteja lá uma beleza, mas excelente comparado a muitos filmes da época. Esse filme não perde em nada, uma animação belíssima. Você sente a textura das coisas, das animais, é cada uma coisa de louco. Bom, vamos falar sobre o que é esse filme Pumba. Esse filme conta a história de uma zebra. Só que, diferente de outras zebras, essa zebra ela não é listrada. Mais ou menos. O Kumba, que é o nosso protagonista, ele tem a parte da frente toda listrada normal. Porém, essa parte de trás é totalmente branca, sem nenhuma listra. E por causa disso, ele sofre muito bullying. Ele vive junto de outras zebras num cercado, onde tem um lago, que está cada vez mais secando e secando. E os outros animais vivem fora dessa cerca. Tanto que isso é uma temática, acho que é abordada nisso, mas enfim. As zebras têm lá toda a água e elas vivem nessa cerca justamente para se proteger dos animais lá fora. E também preservar a água. E aí cada dia não chove mais, e o Kumba vai crescendo e normalmente ele é esnobado pelos mais velhos, né, as outras zebras do bando. Nisso ele tem uma amiga também, eu não vou lembrar o nome dela agora, mas ela não julga ele e ela é a única pessoa, tirando os pais do Kumba, que não julgam ele. Nós temos a mãe do Kumba, que é uma zebra, que ela vive totalmente doente. E aí, uma parte que mais pega pra mim no filme, porque logo depois a gente já se simpatiza pelo personagem, que é literalmente uma zebra que não é listrada. O cara que pensou nisso foi muito gênio. E a zebra totalmente listrada, ela conta uma história pro filho dela. E eu confesso que quando eu era criança, tipo, esse filme, eu não pensei, aquela cena passou em branco pra mim. Só que agora, vendo mais velha, eu percebi o quanto que essa cena simboliza. A história praticamente é o seguinte: a mãe conta a história de que as zebras eram totalmente brancas, elas não possuíam listras pretas. Até que um dia, um zebro lá, acho que é uma zebra macho, entrou num lago misterioso e saiu totalmente listrada. E ele sentiu orgulho por ser tão diferente. Enquanto as outras zebras viram isso, todas pularam no lago e todas ficaram listradas. E aí o Kumba vendo isso, só foca na parte do lado mágico. E é de bom que a gente vê o contraste de uma pessoa adulta vendo esse filme e uma pessoa infantil vendo esse filme. E acontece principalmente se você viu criança e vê adultos, são experiências diferentes nessa mesma cena do filme. E no final a Débora fala assim: eles ficaram todos iguais, tentando passar uma mensagem pro filho de que todos tinham ficado iguais e não havia nenhuma diferença entre eles. Então ele começa a brincar e ele encontra o nosso personagem que tinha narrado a história no início do começo, que era um grilinho, que mostra lá um mapa pro Pumba, e aí seria um tal de lago mágico que a mãe tinha falado pra ele, porque ele não havia entendido a mensagem da história sobre diferenças e tal. E por causa disso, ele simplesmente tentou ver onde estava esse lago mágico. Só que antes disso, ele acabou lá na cerca, onde ele estava na beirada, encontrando umas gazelas, digamos assim. E nas gazelas, uma gazela fala para eles que antigamente não existia cerca e eles viviam juntos lá fora. E isso acaba despertando curiosidade no Kumba e ele deixa a senhorinha que estava precisando de água ir lá beber a água. Então eles abrem o portão, só que acaba gerando muita confusão porque as zebras são ignorantes, falam: vocês são diferentes, sei que é nossa água. Então, as bengalas acabam indo embora. Porém, é aí que chega a melhor parte do filme. Existe uma bela discussão sobre vilões em geral hoje em dia. Se você tem uma saudade de um vilão realmente bravo, cascadura, esse filme é pra você. O Mate, alguma coisa assim. Ele é um guepardo super forte, grande, e ele é um vilão. Mas a gente já vai contar a história sobre ele. Quando o Kumba justamente é abrir a cerca, de repente, longe, eles veem um guepardo. E ele, obviamente, começa a sentir o cheiro e começa a ir correndo atrás dele.
Então, as elas vão embora e eles fecham a cerca a tempo. E aí ele simplesmente fica lá na fronteira e ele diz que a água está secando e as chuvas não estão vindo. Ou seja, ou eles morrem, né, antes de sede lá, ou eles morrem pro Macu. Ou seja, eles estão ferrados de qualquer jeito. E ele diz que ele estará esperando por eles lá. Cena de arrepiar que bota muito vilão no chinelo de hoje em dia. Então ele vai embora. Embora só que o Macu não, o Kumba continua vivendo a sua vida até que a sua mãe tragicamente morre. Ela estava doente há algum tempo e a chance dela morrer, aí já vi que uma hora ela ia morrer. Então, o Kumba, desesperado, resolve abrir a cerca e ir embora para procurar o Lago Mágico. Nisso, ele encontrou um cachorro, né, selvagem, que tenta enganar ele e tal e levar para uma armadilha do seu bando. Porém, quando ele vai encontrar nesse lugar onde está o bando do coisa, eles encontram uma búfala e um avestruz, que são os personagens mais engraçados do filme. Embora a búfala seja interpretada pela Sabrina Sato, não, eles são até bem legais, e principalmente o avestruz. Então, os dois avestruz, tanto a búfala, salvam o Cuba dessa armadilha e os dois ficam amigos. Enquanto isso, o Macu, o que era o guepardo que estava procurando a zebra, porque ele tinha visto que o Kumba não tinha listras pela parte de trás. Mas isso vai ser explicado mais pra frente porque ele tem interesse nas listras do Kumba. Então ele vai lá para onde ficam os cachorros, né? Porque depois de ele ter levado a do avestruz da búfala, ele encontra justamente aquele cachorro que tinha conversado com o Kumba. Então eles falam sobre isso e tal, e aí eles vão pro lugar, só que não dá em nada e eles ficam no rastro. Enquanto isso, o pai do Kumba, que havia perdido lá a mulher dele, ele viu que o Kumba tinha sumido e resolve voltar e ir atrás do Kumba. Então ele segue os passos, até que ele encontra lá o lugar onde tinha ocorrido lá a briga e ele vê tantas patas do Kumba, tantas patas de cachorro. E aí ele vê que quando terminam as patas do Kumba, as patas do Pango começam a aparecer. Isso porque a búfala tinha mandado o avestruz limpar os rastros deles depois que eles saíssem de lá. Então, pro pai do Kumba, o Kumba havia sido morto pelo Pango. Então ele volta, todo mundo fica sabendo da morte do Pango. E o lago tá secando cada vez mais, o que tá virando uma realmente preocupação. Então, eles andam muito até que eles chegam no Lago Mágico do filme. E meio que eles encontram uma savana, e lá eles têm um lago, só que esse lago não é mágico, não faz as letras dele aparecer, enquanto o avestruz e a búfala ficam de boa lá. Até que aparecem os humanos, e aí que o filme realmente deixa a nossa curiosidade mais aflorada. Isso porque quando o Kumba mostra pra ele o mapa que ele tinha visto lá do grilinho sobre o Lago Mágico, o coelho que morava naquela região fala assim: "Ah, mas esse lugar é." E aí ele para. E o que dá um suspense muito legal para essa obra. Então o Kuba fica todo curioso e tal, e aí aparecem os humanos, e a gente descobre que lá é uma floresta, e aí quando eles veem lá o avestruz, eles dão um tiro pra fazer o avestruz dormir. Aí acontece um monte de confusão, o Kumba ele é quase preso pelos humanos, e aí no final eles conseguem escapar. Quando eles escapam, a polícia decide ir embora daquele lugar, e o coelho diz pra ele que se ele quisesse encontrar aquele lugar, ele teria que ir para aquela direção. Então eles vai. Enquanto isso, é isso lá na região na terra natal do Kumba, lá na cerca eles estavam tendo discussão, porque a água tinha praticamente virado lama. Ou seja, eles estavam numa bela discussão sobre o que eles iam fazer. Eles estavam totalmente doidos. Até que o Kumba encontra lá uma fazenda onde tem água, que é uma coisa bem rara e totalmente uma discussão nesse filme. Embora seja bem subtexto. Aí eles compram uma cabra da Cuca e eles conseguem escapar dessa cabra. Porém, essa cabra revela que o pão tá atrás dele. E aí o Kumba se separa tanto da búfala, tanto do avestruz e vai embora, segue seu caminho. E aí o pão que estava seguindo eles todo esse tempo, encontrei eles eu não vou saber, num cânion lá.
E eles tentam fugir toda hora do pão, que está bem longe, mas sempre seguindo eles. Então eles falam que eles estão atrás, que o Kumba está atrás de um lago mágico e o Maku vai embora. Vai embora. Antes de chegar naquela fazenda, o Kumba, junto com a avestruz, tinha ido num monte onde estava a Águia do Mal, onde morava a Águia do Mal, que sabia onde ficava o Lago Mágico. Nisso, depois de muita confusão, o Kumba foi sozinho encontrar essa águia. E essa águia contou uma história sobre o Maku. O que aconteceu? O Maku era um filhotinho pequeno que vivia em um bando. Porém, o seu pai não gostava dele. Ele um dia atacou ele no mar de lago. Nisso, ele acabou perdendo a visão de um olho e crescendo sedento de vingança. Então, ele ficou cada vez mais forte, até que chegou um ponto que ele matou o próprio pai. Mas mesmo depois de fazer isso, ele continuou sedento de vingança, matando todos da sua espécie, sendo o último de todos, mostrando que ele era realmente mais forte. E ele deve de tudo comer o Kumba. Mas isso ele vai explicar lá pra frente no final do filme. Mas a Aga também fala pro Kumba de que está o Lago Mágico seria onde estava o lar do Maku. Ou seja, o Kumba teria que ir até o lar do Maku para conseguir as suas lanças mágicas. O que faz com que a cabeça do Kumba fique totalmente zaralhada. E aí essa cena acontece antes de ele ir para a fazenda. E a cabra, que já sabia disso, fala justamente e revela isso para o avestruz e para a búfala que eles estavam indo pro lar do Maku. E o Kumba, que já sabia disso, ficou meio mal e por isso que eles se separaram. Enquanto isso, depois de tudo isso daí do Maku sabendo que o Kumba estava indo para ele, o Kumba passa indo numa terra bem seca e ele encontra aquela gazela lá no início do filme e dá uma fruta para ele. Aí eles batem um papo, e enquanto isso, lá na cerca, eles decidem abandonar e sair de lá porque não tinha mais água. Então o bando inteiro vai junto e eles encontram até umas gazelas que o búfalo e o avestruz tinham encontrado e ajudado eles a atravessar uma cerca. Então zebras e gazelas, no caso essas gazelas não são a mesma lá do início do filme, são gazelas diferentes. Zebras e gazelas, elas andam e juntos com os cachorros que tinham atacado eles lá no início do filme. Os cachorros não, só o cachorrozinho mesmo. Mesmo que era meio que o líder que tinha sido abandonado pelo bando. E aí eles vão indo, até que o Kumba finalmente chega no lar do Maku. E lá ele encontra o Lago Mágico. Então o Maku joga ele lá no Lago Mágico, mas nada acontece. E aí ele revela por que ele estava caçando o Kumba. Há muito tempo tinha sido feita uma profecia, dizendo que uma zebra sinistra iria nascer. E aquele que devorasse aquela zebra, ele se tornaria o mais forte de todos, que faria com que praticamente o Maku, que já era um monstro, ficasse ainda mais forte. Então acontece uma luta épica entre Kumba e Maku, um monte de pedra cai, e a gente descobre por que estava tanto nessa seca. Porque o Maku, nessa caverna, estava prendendo toda a água. Aí, depois dessa briga, uma coisa muito de louco, as pedras caem e a água volta a aparecer. E as zebras que estavam lá, por conveniência, junto com as gazelas, elas vão lá e vêm a água. Já o Maku, ele cai de uma altura imensa. E aí uma das zebras fala assim, não, ele pode estar vivo, né? E aí uma outra pedra cai em cima dele e pá. Aí outra zebra fala de novo, ele pode estar vivo. E aí do nada cai um monte de 10 pedras juntas ao mesmo tempo no corpo do Maku. Ou seja, o Maku foi de F. Sobre a zebra, ela continuou sem suas listas e ela reencontra o pai e a amiga dele que eu tinha falado lá no começo. E no final todos viverem em paz com essa aula que o Maku estava aprendendo, que era por isso que estava tendo toda aquela seca. E aí o filme acaba. Esse filme ele é muito bom e o motivo de ter falado dele é justamente o Maku. Porque o Maku é um vilão com bastante história, com bastante motivação, força, plot twist, e esse filme é uma coisa de louco. A batalha final é algo que nem eu consegui descrever em palavras. Mas é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se vocês puderem, assista esse filme Kumba. Esse filme é lindo demais. Espero que tenham gostado e tchau, tchau, beijo, beijo, pessoal.